Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A edição é de Lilian Coreaço Riz e o oferecimento é das pessoas queridas que são as colaboradoras do Apoia-se. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na 5ª temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês vamos esperançar o GAC. Venha conosco, está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, dobrando as roupas para guardar no armário, parado no trânsito, pensando em como vai fazer o próximo DDS, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 186 do podcast Áreas Contaminadas. O podcast que é editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido para todos e todas vocês pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio deles nos ajuda muito, primeiro pela questão financeira e também, principalmente, pela demonstração de carinho com a gente. Quem nos apoia implicitamente nos dá o recado que reconhece que estamos fazendo um bem coletivo. Isso nos estimula a continuarmos criando esses episódios aqui todas as semanas. Em nome de toda a família ECD, muito obrigado a vocês. Quem também quiser e quem também puder se juntar ao nosso grupo de apoiadores e apoiadoras e contribuir financeiramente conosco é simples. Basta entrar no site apoia.se/ecdambiental que tem tudo muito bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta também com 4 empresas patrocinadoras que nos dão uma belíssima ajuda financeira também e também nos enchem de orgulho por serem empresas assim muito grandes, muito reconhecidas, muito renomadas no mercado do GAC que querem unir as marcas deles ao nosso trabalho, mostrando que estamos aí no caminho certo. Isso é uma coisa muito legal. Patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Conheça mais acessando o site da Clean, www.clean.com.br. E aí os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a EBP Brasil. Agradecemos demais a essas 4 empresas. Bom, pessoal, hoje teremos um episódio assim muito bacana com a Giovana Moser. A Giovana é bióloga, uma das grandes especialistas em avaliação de risco à saúde humana do Brasil, que atua nesse momento aqui na A2J. Falamos, é claro, de avaliação de risco, a maior especialidade dela, mas também falamos de riscos de modo geral, falamos de saúde pública, evolução da preocupação ambiental, sobre ambiente de trabalho, perfis de clientes, perfis de trabalhadores e trabalhadoras, enfim, uma conversa muito gostosa e bem-humorada, como vocês vão vir a seguir. Então é isso aí, fiquem agora com as palavras de Giovana Moser. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui para mais um episódio. Eu estou aqui com uma convidada ilustre, a Giovana Moser. Giovana, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda aqui ao podcast. Obrigada, Tanaka. Uma honra participar aqui no seu podcast famosíssimo em Áreas Contaminadas. Legal. Te agradeço o convite. Legal, Giovana. Poxa, famoso então. Quem participa aqui fica famoso, é isso? Com certeza. Legal, Giovana. Vamos começar do começo, né? Como é que, onde a pequena Giovana cresceu e tal, e que caminhos te levaram a fazer a universidade, a graduação em biologia? Tanaka, somos conterrâneos. Então, pois é. Pequena Giovana nasceu e cresceu em Sorocaba. Então. Fiz faculdade em Sorocaba, fiz biologia na PUC, né? Sim. E eu sempre, assim, a gente cresce no interior, a gente cresce mais em contato com a natureza, assim, né? Então, essa sempre foi uma área que eu gostei bastante.
E aí acabei indo por esse mundo aí da biologia. E o curso que eu fiz tinha um direcionamento bem grande para a área ambiental mesmo, né? Uhum. Então, acho que isso era uma coisa muito bacana, assim, do curso de biologia que eu fiz e que me fez ir por esses caminhos, assim, Uhum. né? Não eram Ambientais. ambientais, Era um exatamente. curso relativamente novo, né? Eu lembro dos meus amigos estarem na primeira turma, eu acho, na segunda turma no máximo, né? Eu entrei na quarta turma, ele era um Uhum. curso novo e um curso de fato assim bem voltado para a área ambiental, assim, com uma construção de currículo assim bem direcionado para a área ambiental. O que é curioso porque era dentro da área da PUC, né, do campus da Uhum. PUC, que é A de medicina. medicina e enfermagem, Uhum. que poderia ter uma vertente bem mais para saúde, né? Mas não, era um curso bem da área ambiental que eu acho bem interessante, assim. Ô, Giovanni, isso aí nós estamos falando aí da metade dos anos 90 e tal, né? E você, nem existia, assim, praticamente não existia áreas contaminadas nessa história. E da onde foi que você caiu nesse negócio de áreas contaminadas? Antes de cair em áreas contaminadas, eu trabalhei com tratamento de efluentes. Então, eu fui Uhum. fazer mestrado, eu bióloga, fui fazer mestrado na Poli. Vixe, já viu, né? Foi um pouco difícil a coisa, mas deu certo. Que bom, isso é bom. E daí lá eu comecei a trabalhar com lodos ativados. Eu tinha um sistema de lodos ativados e comecei a Uhum. estudar tratamento de chorume com lodos ativados. É. E daí, enquanto eu fazia mestrado, eu comecei a trabalhar na EPA, Ah, que é tá. uma consultoria ambiental também, Uhum. na época tinha o Kamal, que é o pai do Sérgio, que hoje está lá na IPA, né? Mas ele tinha sido da CETESB e tal, então Uhum. era um lugar assim de bastante referência assim para a área ambiental, né? E eu comecei a trabalhar com estação de tratamento. A gente Olha aí. operava algumas estações de tratamento e eu ficava rodando as estações e vendo se estava tudo certo, o que precisava ajustar no sistema e tal. E aí, no meu mestrado, eu tinha feito muita coleta, tinha feito análise, porque as análises era a gente que fazia dentro do laboratório, então eu tinha alguma experiência, assim, dentro dessa área, claro que para os parâmetros que eu analisava, que não é nem perto do que é feito hoje num Sim, sim. laboratório, né? Mas dentro daquela realidade ali eu tinha alguma experiência. E aí, na EPA, eles começaram a ter alguns monitoramentos grandes. Então, eu fui indo para essa área para dar um apoio nos monitoramentos, nessas questões de qualidade de amostra e não sei o quê. E daí fui pondo um pé ali em áreas contaminadas, É. mas isso aí tô falando de 2002, Uhum. 2003, bem passado mesmo, Sim, né? sim, sim. E daí eu comecei já nessa época a assim, gostar de avaliação de risco. Eu achava que era uma coisa de áreas contaminadas, mas que Uhum. tinha muito a ver com a parte de biologia, Sei, né? Assim, sei. eu achava que tinha uma ponte que me interessava. E daí, nessa época, mais ou menos, eu fui fazer uma disciplina lá na Faculdade de Saúde Pública Legal, de avaliação de risco. legal, legal. E daí, a partir disso, eu comecei o meu doutorado em avaliação de risco lá na Faculdade de Saúde Pública, e aí dali para frente, eu fiquei em áreas contaminadas. É, mas foi pelo estágio na EPA que começou, então, a história. Isso. Na verdade, eu trabalhei mesmo na IPA, não era um estágio, Ah, eu sim, era sim, é claro, funcionária é mesmo isso, lá. é isso aí. É, e meu começo foi lá, mas foi assim, por esse caminho de tratamento de efluentes, assim, que eu acho que quem é do passado sempre pega essa, É. essa vertente aí, que era o que tinha mesmo antigamente, né? A gente não falava muito de áreas contaminadas mesmo, né? E o negócio da saúde pública é interessante, é algo que me intriga até hoje, assim. Por que que nós, nas áreas contaminadas, estamos tão distantes da saúde pública, especialmente da Faculdade de Saúde Pública? A gente fala pouco sobre isso, a gente interage pouco com eles, a gente não apresenta trabalho nos congressos deles, eles não apresentam trabalhos nos nossos congressos. Por que nós estamos longe deles?
Puxa vida, eu não sei também. Na verdade, assim, existem algumas pessoas dentro da saúde pública, eles têm um departamento de saúde ambiental dentro da saúde pública, né? A minha orientadora dentro da saúde pública, ela tinha muito conhecimento dentro de áreas contaminadas, assim, ela já participou de muitas discussões, eles têm um grupo lá de risco, e risco de uma maneira geral, não só de risco relacionado a áreas contaminadas, né? Existem algumas interfaces, mas eu acho que de fato essa ponte ela é pequena, né? Ela Uhum. poderia ser mais sólida, como é, por exemplo, com o pessoal da geologia. Acho que o pessoal da geologia recorre muito mais Sim, à academia do que a gente para a saúde pública, sim, né? sim. Então eu acho que e existem pessoas lá com conhecimento para isso, né? Uhum. Eu não sei, eu acho que é uma área que merece mesmo, porque tem muito a agregar para dentro de áreas contaminadas. E quando a gente vai falar de risco à saúde, você está falando de risco de uma população que Sim, é o objeto da saúde pública, né? sim. Agora, quando eu estava lá na saúde pública, porque eu fiquei por um tempo ali, fiz o doutorado lá, depois eu trabalhei na saúde pública por 2 anos como num contrato temporário ali, dando aula lá, né? Porque eles têm um curso de graduação de saúde pública. Uhum. E aí, nesse período, a gente deu um curso para o pessoal da vigilância sanitária, Uhum. porque era uma deficiência também que eles tinham de conseguir entender os estudos que eles recebiam de avaliação de risco de áreas contaminadas, porque eles enxergam isso por um outro método, eles têm uma Aham. outra forma de fazer isso. Uhum. E aí a gente foi mostrar para eles qual que é a nossa lógica, como é que eles leem os resultados que eles recebem, né, as coisas que eles recebem. Foi bastante interessante, assim. Então, eu acho que falta essa conexão de uma maneira geral, assim, seja com a vigilância sanitária, seja com o pessoal da saúde pública, mesmo com a vigilância epidemiológica. Acho que falta Sim, uma conexão mesmo com a área da saúde um pouco mais profundamente, assim. sim. Será que eles acham que nós somos pouco importantes? Porque eles estão lidando com saúde pública, um putz do negócio, né? Assim, coisas que estão acontecendo agora, que estão impactando a saúde das pessoas. E nós, nas áreas contaminadas, vamos falar de um risco estatístico, né? Um risco de 10 a menos 5, de talvez acontecer alguma coisa. Será que eles não pensam assim, deixa esses caras falar ali a coisa deles, vamos cuidar do que importa aqui? Será que é alguma coisa assim? Mas eu acho que não, eu acho que não é esse. Eu acho que falta mesmo de buscar essa ponte, assim. Eu acho que não é falta de importância, não. Inclusive, eu conheço algumas pessoas lá da saúde pública que foram para essa área de áreas contaminadas, né? Uhum. Mas acabou que não foi para frente. Eu acho que talvez falte um pouco da gente direcionar recurso de pesquisa para essa área, ou de conseguir fazer um bem bolado de utilizar um caso e levar para a academia. E eu acho que tem uma dificuldade que é assim, se você fala, por exemplo, pensando em geologia, etc., talvez seja mais fácil você é um dado um pouco menos sensível do que um dado de risco que você Uhum. está colocando, abrindo para um estudo, entendeu? Eu não sei se tem um pouco dessa dificuldade também. Enfim, não sei, é uma boa pergunta, né? Por que que a gente não estreita essa ponte aí? Isso. Mas eles são bem abertos, assim, acho que é uma questão realmente da gente. E, inclusive, tem um pessoal lá que trabalha com comunicação de risco, que eu acho que é uma Então, coisa pois é. que falta muito a gente atuar e tal, né? Tá faltando essa ponte aí para nós. Tomara que melhore, tomara que melhore. Tem um amigo Sim. nosso, o Lucas, é geólogo e trabalha numa consultoria, né, na COPF, e vai começar o mestrado lá agora, quem sabe ele ajuda nessa. Na saúde pública? Isso, Com quem, você sabe? Não sei, não sei, não me lembro. Agora ele falou, mas eu agora não me lembro. A gente pode procurar Ah, depois. muito legal, muito bacana. Legal. Giovana, lá um pouco mais para trás, quem não entendia de avaliação de risco, uma vertente dizia, tá bom, é assim que faz, pega ali os dados, coloca num software, né, na época, né, e na planilha mais recentemente, e sai um resultado lá, é assim que esse é o meu guru, eu vou seguir o que ele está falando. Poucas pessoas têm um conhecimento de toxicologia, o que aquilo significa. Um outro grupo mais cético dizia assim, esse negócio de avaliação de risco
é feito para não fazer nada, sabe? Poxa, você coletou uma amostra, coletou a amostra, deu acima do que devia dar na água subterrânea. Pô, eu tenho que fazer uma avaliação de risco para dizer que eu não preciso fazer nada. Então, pô, que negócio é esse, né? Então explica pra gente, mano, como é que é essa história. Não é para não fazer nada, é lógico, né? Mas como você explica Pô, isso? Tanaka, eu vou voltar para a história da saúde pública, porque assim, quando eu tomei contato com a avaliação de risco, né, e falei, puxa, tem um negócio aqui que eu acho que pode ser interessante, e fui Uhum. fazer essa disciplina, que eu nem sei se ela ainda é oferecida, mas se não é uma pena lá na saúde pública, né, com a professora Adelaide, que depois foi minha orientadora do doutorado. A gente aprendia de uma forma que é a forma que nos cursos da ESAS a gente tenta Uhum. ensinar, né? Que é com embasamento científico, aprendendo a fazer o cálculo, Uhum. aprendendo a entender o que tem atrás do modelo que não é só colocar dado e ver o resultado, porque você pode pôr qualquer coisa e pode sair qualquer coisa, né? Exatamente. O problema é o que você pôs, o que aconteceu ali no meio do caminho para sair aquele resultado ali no Uhum. fim. Então, assim, eu já comecei dentro da saúde, dentro da avaliação de risco, com esse embasamento. Então, para mim, a avaliação de risco, ela é uma ferramenta de verdade de tomada de decisão, Uhum. desde que ela tenha sido feita com dados robustos, né? Desde que você tenha utilizado ferramentas adequadas, que você entenda o que você está fazendo, que o seu modelo conceitual da área seja um modelo conceitual sólido, porque também não dá para você pegar meia dúzia de dados, Uhum. fazer uma avaliação de risco e dizer não precisa fazer nada na área, né? Então, assim, é, eu acho que dizer que a avaliação de risco é uma ferramenta para não fazer nada é, não é, mas ela precisa ser feita de uma maneira adequada. Então, a avaliação de risco ela vai olhar isso. Olha, a gente tem um cenário específico aqui, dentro desse cenário específico e único, Uhum. existe risco? Então, ela é uma ferramenta que vai te responder isso, uma ferramenta de tomada de decisão. Para este caso específico, de fato, aquela contaminação traz risco, Uhum. porque quando você estabelece parâmetros gerais, por exemplo, VI, etc., você está falando de um cenário genérico. Sim. Agora, nem todos os cenários que você tem são compatíveis com aquele cenário genérico que estabeleceu aquele número. Então, dentro desse cenário específico, qual que é o número? Então, a avaliação de risco ela vem responder essa pergunta que, para mim, não, é a parte mais importante, mais bonita dentro de áreas contaminadas, porque assim, tá, temos um problema, que é esse, e agora o que é que eu faço, né? Para onde eu vou? O que Sim. eu preciso fazer? Essa resposta, Quem ela está mais afetado, né? quem está mais afetado, exatamente, né? Existe alguém que está em risco nesse momento e eu preciso atuar aqui agora, né? É isso que a avaliação de risco, dentre muitas outras coisas, vai responder. Eu entendi. Espero que os ouvintes aí tenham compreendido também. Não é para ser uma muleta para não fazer nada, né, pessoal? Né, Nunca, Giovana? jamais. Não, é para ser uma ferramenta para você entender se você precisa fazer alguma coisa e o que você precisa fazer. Mas para que você possa responder isso bem, você precisa que as etapas anteriores sejam muito sólidas, Uhum. né? Que você tenha respostas adequadas para as suas perguntas anteriores, para quando você conseguir consolidar todas aquelas informações, você coloque dentro do modelo uma situação real, compatível com o que você precisa saber, né? Sim. Tem alguma situação que você se lembre, assim, o hipotético ou real, que você tem os dados e os dados iniciais comparados com o VI, talvez, digam, ah, não, tá tudo bem, e se você faz um cenário específico, isso passa a ter risco naquele cenário específico. Isso já me aconteceu, Tanaka, mas isso não deveria acontecer. Uhum. Por quê? Porque, em tese, quando você constrói o cenário genérico, você constrói o cenário genérico para situações mais restritivas possíveis. Se você parte do princípio que aquilo vai ser o norteador, você tem que ser o mais restritivo possível. Você não tem como ter detalhe da situação, então você vai trabalhar
no pior caso, então vou ser restritivo, né? Só que a avaliação de risco, ela se baseia em uma série de fatores, por exemplo, em dados toxicológicos. Sim. E esses dados toxicológicos, a ciência ela é dinâmica, então às vezes eles são revistos, baseado em novos estudos, em novas evidências. Então, às vezes, isso se altera, né? E aí você pode, eventualmente, ter um outro cenário que não foi considerado ali naquele cenário genérico. Então, pode acontecer, mas não é o que é para ser, entendeu? Tudo os VIs são baseados em valores de risco, valores toxicológicos, em cenários, como você falou, genéricos e bastante restritivos. Da onde vem, por exemplo, os 5 microgramas por litro de benzeno? Como é que as pessoas chegaram nessa conclusão que se pode tomar 5 microgramas por litro de benzeno? Quer dizer que se você tomar 4, você está tudo bem? Você é risco 0 no 4? E se você tomar com 6, você está ferrado? Como é que funciona isso, Giovanni? Não, vamos lá. Seguinte, bom, vamos lá. A toxicologia, ela trabalha com dados estatísticos, né? Então, vão sendo feitos estudos toxicológicos, né? Alguns desses estudos são feitos com animais, alguns desses estudos, eles derivam de estudos de coorte, por exemplo, que são estudos que são feitos por muitos anos e que daí vão trazer dados de exposições mais prolongadas, né? Então, eles se aproveitam, por exemplo, de situações em que teve um acidente com uma determinada substância, acompanham aquela população que foi exposta, por exemplo, isso acontece no estudo de coorte. Em outras situações, você pode ter, por exemplo, exposições que são ocupacionais, e aí a gente também se utiliza dessas exposições ocupacionais para fazer os estudos, né? Os toxicologistas avaliam isso e tomam, então, um número que seria um número seguro. Esse número, ele ainda vai ser dividido por um coeficiente de segurança e não sei o quê, mas isso é tudo dentro de um modelo estatístico de definição de uma dose. Essa dose, ela vai definir um risco aceitável, né? Então, assim, risco 0 não existe nem para atravessar a rua, infelizmente. A gente gostaria que fosse assim, sim, né? Sim. Mas risco 0 não existe para nada na vida, assim como não existe para áreas contaminadas. Então, você estabelece um risco aceitável, né? E é um risco bem baixo quando comparado com outras situações. Então, quer dizer que se você, estatisticamente, se você tomar os 5 microgramas ali, você teria um risco aumentado em relação, por exemplo, se a gente estiver falando de câncer, por exemplo, em relação a uma outra, a desenvolver um câncer por uma situação de exposição a uma substância por uma via ambiental, né? Mas risco 0 não tem. Agora, necessariamente você vai desenvolver o câncer? Não necessariamente você vai desenvolver o câncer, né? E isso tem a ver, inclusive, com suscetibilidades individuais, com populações que são mais sensíveis, né? Então, olha como existem suscetibilidades individuais. Então, assim, você não consegue estabelecer, eu bebi 6, vou ter alguma coisa, entendeu? Não é esse limiar, não é exatamente assim. É baseado em estatística e tem muito a ver também com suscetibilidades individuais, populações mais sensíveis, enfim. A chance dele fica maior do que o que a gente aceita, né? Maior do que o 10 a menos 5 nesse caso do câncer, né? Isso, exatamente. Não é que vai, né? É que fica um pouquinho assim. Isso. Ele tem um risco maior de desenvolver, exatamente. Uma probabilidade maior, né? Legal. Giovanni, daí, vamos lá. O que a planilha de avaliação de risco, que é que as pessoas usam, em geral, né? Em geral, o que as pessoas fazem é pegar a concentração que está na água e avaliar se aquela concentração na água, dentro de alguns parâmetros, vai gerar um risco no outro cenário. E, em geral, esse outro cenário é a inalação de vapores em ambientes fechados. Então, como é que funciona essa história? Poxa,
eu tenho uma fonte primária e uma fonte secundária, que ninguém achou, beleza, tá lá. Mas eu tenho uma concentração na água, e daí, já que esse é o dado que a gente tem, que se nós não achamos a fonte secundária, nós achamos só na água. E daí a gente está fazendo um modelo para dizer que essa concentração na água vai gerar um risco de inalação de vapores. É um negócio meio maluco. Como é que a avaliação de risco, a planilha e toda a teoria da avaliação de risco transforma essa história do negócio que está na água para entrar na casa da pessoa e ela inalar? Como é que é isso aí? A planilha, né, assim como o Rebec, etc., ela, durante todo o funcionamento dela, ela considera transporte de contaminantes, Sim, né? sim. Então, existe ali dentro da planilha um modelo de volatilização e de transporte de vapores ali pelo meio não saturado, né? E ela faz, então, esse cálculo do quanto daquela substância que está presente na água vai volatilizar e vai intrudir dentro da edificação. Agora, é um modelo, Sim. né? Outra coisa, isso quer dizer que o quanto que ele calculou ali, se for medigel que está ali dentro, não necessariamente, é um modelo, né? Agora, você começou a falar e isso me lembrou uma discussão que a gente teve lá no caso da ESAS, né? Que assim, você encontrou na água, não encontrou no solo, aí vamos ter que voltar a entender um pouquinho o modelo conceitual da contaminação para ver se faz sentido que você tenha uma contaminação só em água e não tenha no solo. Como é que isso foi parar ali na água sem passar pelo solo, né? Isso é outro cuidado que a gente precisa ter quando a gente está fazendo a avaliação de risco, de olhar para esse modelo conceitual que foi estabelecido lá anteriormente, né, nas fases de investigação, e ver o quanto aquilo ali é consistente. Sim. Então, por exemplo, se eu estou falando de um tanque que está enterrado acima do NA e vazou ali embaixo e foi parar ali direto no NA, talvez faça sentido que eu tenha só na água e não tenha no solo. Talvez isso possa fazer algum sentido. Agora, se eu estou falando de uma história que aconteceu em cima do solo, né, e vazou alguma coisa, como é que eu não acho nada em solo? Então, tem alguma coisa estranha. Então, o avaliador de risco, e que também, idealmente, não é uma única pessoa, se ela for uma única pessoa, ela precisa conversar com os outros pares que fizeram as outras etapas, que têm outras áreas do conhecimento que talvez ela não domine tanto, para entender se aquilo ali faz sentido, se não faz sentido. Você precisa ter certeza do seu modelo conceitual que você estabeleceu antes. Sim. Eu sempre brinco, Tanaka, assim, eu sou casada com um geólogo, né? Mas eu não entendo nada de geologia. Eu na faculdade tinha um professor de geologia, eu odiava geologia. E eu não me dava bem com o professor. E eu falo assim que ele me jogou uma praga. Você vai casar com um geólogo. E você vai olhar para isso todo dia. E eu acho que isso aconteceu, Tanaka. Então, assim, eu tenho essa humildade, talvez, de assumir que eu não entendo. Então, lá na ABJ, a gente tem um núcleo de geologia, o NGEL, e aí eu muitas vezes vou para lá e falo pro pessoal, pelo amor de Deus, me socorre, porque eu preciso entender isso aqui, né? E eu acho que é isso mesmo, a avaliação de risco, ela é banalizada às vezes. Sim, sim. A pessoa senta ali na frente da planilha, enfia um monte de número e sai com o resultado. Não é para ser assim. Ela é multidisciplinar, você precisa do apoio das outras disciplinas que são correlatas da avaliação de risco para você ter um resultado confiável, senão enfia qualquer coisa, sai qualquer coisa, né? Exatamente, não teria um profissional para isso, né? Qualquer um faz isso, coloca os dados e aperta um botão, né? Exato. E assim, eu já ouvi de cliente, e aí são coisas da vida. A gente respira fundo, mas ele falou assim, mas por que vocês estão cobrando isso, né? Em uma hora eu faço isso. Eu falei, puxa vida! Em uma hora, né? Caraca! Vou contratar você então, pô. Exato! Você é muito bom, né? Você é muito bom nisso, porque se você faz isso em uma hora... Pode fazer, então. Sim, boa sorte. Então faz você e assina aí, aproveita e assina, né? Isso, aproveita e assina, exatamente, porque eu não consigo. Porque
precisa disso, né? Você precisa ter esse gosto de olhar para a situação inteira, esse gosto de entender o que aconteceu, entender o seu entorno, né? Entender como é que é a relação das pessoas com aquela área, como é que ocorre a contaminação, como é que ela está difundida no meio, como é que ela caminha. Isso é muito complexo. Uma pessoa sozinha dizer que ela consegue entender isso tudo, puxa vida, parabéns, eu não consigo, eu preciso de ajuda. Então, é isso mesmo, vai conversar, ou você vai para o campo olhar, ou você precisa conversar com a pessoa que foi para o campo, e entender mesmo o que estava acontecendo ali, né? Não é um trabalho só de escritório, que você fica sentado ali só olhando, né? Você precisa entender a área de fato. Sim. Então, eu acho que ela é muito injustiçada, a avaliação de risco, assim. Ela é muito simplificada quando não deveria ser. E aí a gente ouve coisas dessa natureza, né? A avaliação de risco existe só para você descartar uma situação, porque a pessoa não entendeu a profundidade com que ela precisa ser abordada. É isso mesmo, tá certo, tá certo. Algumas outras coisas da avaliação de risco são interessantes de você explicar para a gente. Vamos imaginar uma fábrica, né? Uma indústria que use solventes. Então, as pessoas usam solventes, o solvente eventualmente vaza, né, no solo, uma contaminação do solo, contaminação da água, e tem uma possibilidade de intrusão de vapores a partir da água, né, e do solo, mas vamos lá que tirou aquela fonte do solo, só tem na água. Então imagina, tem um vazamento, uma fonte secundária que foi removida e ficou algo que particionou dessa fonte para a água. E daí ela anda, né, tá na água, ela anda junto com a água, e da água particiona para o ar do solo, na zona não saturada. Daí do ar do solo pode entrar, né, no piso da indústria e gerar um risco de inalação de vapor, né, inalação de vapores no ambiente fechado na indústria para os trabalhadores ali. Então, vazou, particionou para a água, particionou para o ar do solo, passou pelo piso e gera um risco. Gera um risco, daí calculou tudo certinho, está em risco. Só que o cara está usando o solvente ali, né? E por que nós temos que lidar com uma concentração pequenininha no solo, no ar do solo, na água subterrânea, se o cara está com um produto na cara dele ali? O que está acontecendo com a sociedade, que aí não é culpa do avaliador de risco, né? O que está acontecendo com a sociedade, com a proteção desse trabalhador aí, que a sociedade está se preocupando com um negocinho daquele tamanho e tem uma chuva de PCA na cara do sujeito ali. Eu vou contar uma história para você, Tanaka, uma história real. A gente trabalhou num site, lá na 2J, a gente tinha um site que tinha TCE na área, certo? E aí a gente sabia que pensa nesse cenário aí, removeu o solo, tinha na água, etc. A gente remediou ali a água, então tinham concentrações que não davam mais risco para inalação. E aí fomos fazer um ar ambiente e, pum, TCE. Bom, aí a gente, mas TCE, mas como assim? E era uma SQI da área, certo? Então, assim, levantou um alerta ali, né? Todo mundo, meu Deus, TCE, caramba, e agora? Bom, vamos entender o que está acontecendo. Aí fizemos poço de vapor, fizemos subslab, e aí coletamos poço de vapor, subslab, ar ambiente. Nada no poço de vapor, nada em subslab e ar ambiente. Aí problema da coleta. Liga pro laboratório, vocês erraram, né? Como que pode? Vamos repetir a coleta, mesma coisa. Aí chega uma hora que a gente falou, gente, né? Daí a gente falou, bom, deve ter uma interferência, né? Chegamos na indústria, pedimos para eles o inventário de tudo que eles usavam, a gente leu o rótulo, a gente entrou na internet, falou com o fabricante, a gente fez um trabalho de detetive lá, nada. Aí chegou um dia que a gente falou, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer no domingo não funcionava lá, vamos coletar no domingo. Nada, não dava nada. A gente falou, tem algo existe aqui, né? Aí falamos, vamos pegar algumas coisas que tem por aqui e vamos amostrar os produtos, né? Sim.
E aí eles tinham uns produtos que ficavam do lado das máquinas lá, e na hora que amostrou, explodiu o TCE. Óbvio que Aham. não tinha nada no rótulo, o fabricante É lógico, jurava que não tinha nada, né? É, Aquelas coisas. é. Bom, e aí, quando. Só que daí não era ambiental, aí era ocupacional. Sim, sim. Para o ambiental, estava em risco, tinha que parar de ocupar e Pois etc. é. Dentro do ocupacional, estava permitido, Imagina né? que coisa. Pois é. E aí, assim, eu acho que a gente, dentro da área ambiental, é de fato bastante conservador. E eu acho que isso se explica um pouco, assim, você que já assistiu essa aula que eu faço de comunicação de risco, né? Existem alguns fatores que dão essa percepção do risco, dão essa aceitação maior do risco. Então, assim, uma contaminação ambiental, a nossa aceitação é menor, porque assim, é uma coisa que você não controla, veio de fora, é exógeno, não é natural, né? Uhum, Mas numa ocupação, dentro da saúde ocupacional, a pessoa que foi trabalhar ali, ela aceitou, uhum, de alguma forma, se expor àquilo. Então, eu acho que a própria percepção do risco, até para quem faz a legislação, ela é um pouco menor. uhum. Agora, a gente precisa entrar num consenso, né? Porque assim, a gente está falando de risco. Por que aquela Pois pessoa, é, quando trabalha, ela pois é, pode estar naquele risco, e quando ela está exposta ambientalmente, ela não pode? pois é. Mas isso não acontece só aqui no Brasil, isso Sim, acontece em outros pois é. países também, Órgãos né? internacionais de saúde ocupacional são mais permissivos. Exatamente. Eu acho que tem um outro fator que, assim, na hora que você vai legislar a saúde ocupacional, existe também uma Ah, pressão com muito certeza. grande, é, de toda a indústria, de toda o que faz a economia girar ali, né? Sim. E que faz uma pressão muito grande dentro dos legisladores. Mas em termos de risco, eu diria que sim, a saúde ambiental ela é bem restritiva. Uhum, E talvez a saúde ocupacional seja muito permissiva, e que a gente uhum. talvez tenha que encontrar um meio termo, né? Porque é um organismo único que está Sim. ali exposto, né? Certamente o pessoal da saúde ocupacional usa os mesmos dados toxicológicos, porque são, né, os mesmos dados. E a gente se utiliza dos dados deles muitas vezes para gerar dados que vão para a área ambiental, né? Que vão definir valores ambientais. Pois é. O que acontece então? É algo do tipo: nós aceitamos 10 a menos 5 de risco de ter câncer, eles aceitam 10 a menos 2, alguma coisa assim? A gente, quando usa os estudos dentro da área ambiental, que a gente vai fazer os cálculos de risco, etc., a gente tem fatores, alguns coeficientes que a gente divide ali aqueles riscos Sim. muito grandes, né? Então, às vezes, você vai dividir o valor ali do risco por 1.000, Uhum. né? Então, você está considerando uma situação muito menor, assim, o seu coeficiente de segurança para trabalhar com aquilo é muito alto. E dentro da saúde ocupacional isso não é assim, né? Eles estabelecem de outras formas. E tem outra coisa que o entendimento também, se você comparar, por exemplo, com uma exposição residencial, eles ficam um tempo menor, mas se você comparar o comercial com o comercial, de fato a exposição é a mesma, né? Isso aí é dentro da toxicologia, então eles pegam os dados, sabe o RSL, né? Eles pegam Uhum. o RSL, não. Como é que é mesmo o nome do, do menor O slope valor? factor, E, o, não, o, não, o do não tóxico, o não carcinogênico, como é que chama? O menor valor ali? o Noel. Isso. Mas o Noel é o mesmo ou eles mudam o Noel para o ocupacional? Eu não sei te dizer, porque eu não participo dessa questão do risco ocupacional, assim, não é uma coisa que eu estudo. Mas o que eu sei te dizer é que dentro da área ambiental, os fatores que a gente usa, né, o fator de incerteza que a gente usa, que é Uhum, esse o nome, né, para uhum, dividir esse NOEL, ele é às vezes muito alto, em função de, por exemplo, é, deficiências
não deficiências, mas assim, de incertezas mesmo que você tem nos dados toxicológicos que embasaram aqueles valores de Noel, né? Uhum. Então acaba ficando valores que eles são muito conservadores, Certo. bastante conservadores. RFD é o nome que eu queria me lembrar. RFD. Ah, tá, dose de referência, Isso, né? Uhum. é isso aí. Mas a história é a mesma, né? Só não me lembrei do nome na hora. Desculpa. Isso. O RFD é o Noel dividido pelo fator de Isso, incerteza. isso. Bom, ainda sobre o risco, né, que as pessoas estão ou podem estar expostas, imagina o seguinte, um cenário muito comum, né, nas áreas contaminadas. A gente tem um risco para o cenário de ingestão de água. Então a gente tem uma concentração na água que está acima dos limites de risco para a ingestão daquela água. E aí a gente faz a avaliação de risco também para o outro cenário, que é de inalação de vapores em ambientes fechados. E aí diz o seguinte, olha, tem um risco para ingestão de água, mas eu não tenho risco para inalação de vapores. Né? Então, eu posso, né, desde que eu não tome aquela água, porque o risco está em ingerir a água, desde que eu não tome aquela água, essa área está reabilitada. Mas existe um risco remanescente ali, se alguém tomar aquela água. Como é que a gente faz com esse nó aí? Ah, Tanaka, esse é um nó bem assim, com vários nós, né? Sim. O que tem se feito hoje em dia é assim, você tem o risco para ingestão, mas você não tem o risco para inalação, é estabelecida uma restrição de uso para ingestão e às vezes para o contato dérmico, né? Dependendo do risco que você teve ali. E por que a gente faz isso? Porque, por uma questão de legislação, né? A água subterrânea ela é um bem público. Ela não é de posse do dono do terreno, vamos dizer assim. Ela é um bem público que pode ser utilizado para abastecimento público em caso de necessidade. Como muitos municípios fazem, como, por exemplo, faz Ribeirão Preto, né? Como aconteceu em São Paulo, quando a gente teve uma época de seca aí muito prolongada no passado, muitos condomínios perfurando o poço para captação de água subterrânea, né? Então, a água é um bem público. Aí você vai lá e o que se tem feito? Você restringe a utilização daquela água numa determinada área ali, num determinado volume, profundidade, você tem que definir área, tem que definir profundidade, né? E aí você pode fazer o uso da água para situações que não sejam essa, né? De ingestão e etc. E aí existe uma controvérsia, um imbróglio aí, né? Porque a gente está restringindo um bem público, em teoria, por um tempo, porque isso vai degradar, né? Você, em teoria, acompanha isso, mas o fato é que hoje a gente tem muitas áreas em São Paulo com restrição ao uso de água subterrânea, e isso é o que tem sido praticado, né? Não sei se eu expliquei bem aqui a situação meio muito bem explicado. enrolada. Está muito bem explicado. E, infelizmente, aí nesse caso, a área é dada como reabilitada, só que existe ainda aquele risco, né? E é um bem público, como você falou, as pessoas estão impedidas de acessar, né, aquele bem público. E o mais curioso para mim, duas coisas bastante curiosas. Uma delas é que ninguém acompanha. Todo mundo fala assim, olha, vai degradar, se Deus quiser. E a gente põe na conta de Deus, né? Assim, Deus, faça aí para nós. E uma outra coisa que a lei, né, a DD 38, né, que rege o que a gente está falando, diz que isso deve ser acompanhado, mas eu não estou vendo ser acompanhado. Então são duas coisas problemáticas. E de fato é isso, né? Porque você faz a restrição nessa conta de que haverá degradação, né? Então, assim, precisa acompanhar. Agora, eu tenho escutado já há algum tempo algumas discussões sobre a cobrança por esse volume de água restrito, né? Eu não sei que caminho isso vai tomar, eu não sei como isso vai se desenhar, mas tenho escutado, assim, vez ou outra, essa possibilidade de cobrar um valor, né, de valoração da água,
um valor pelo volume ali que ficou restrito, e inclusive já foram propostos alguns cálculos, depois isso foi revisto, enfim, para que você tenha minimamente uma compensação da população por esse bem que foi tomado dela, né? Sim. Agora, minha visão e opinião pessoal, assim, caso isso ocorra, isso se acontecer, né, a gente precisa fiscalizar muito bem que isso reverta, né, assim, então em que ponto a gente vai usar esse dinheiro para que a gente restabeleça a qualidade dos aquíferos, para que eles possam, de fato, cumprir com essa função que eles têm, que é de abastecimento público. Sim. Então, eu acho que isso é um assunto que ainda rende muito pano para manga, que ainda tem muito que ser discutido, mas existe, de fato, um bem público que não está muito legal ali, né? Que tem uma função que não vai mais poder cumprir. E mais uma questão de saúde pública, né, Giovana? E mais, exatamente, mais uma questão de saúde pública. E, inclusive, tem estudos de saúde pública, né, e que eles falam dessa questão da desigualdade ambiental. Sim. E isso ocorre também para áreas contaminadas, Sim, né? Porque, muito. assim, se você tem uma área ali, um brownfield, uma coisa assim, uma área ambiental que não está ocupada, né, que ficou ali largada lá, você tem chance de invasão, você tem uma série de situações assim que podem ocorrer, né? E que pode a pessoa ali utilizar o aquífero também. E o pessoal da saúde pública, a professora Helena lá da saúde pública, tem alguns trabalhos muito interessantes assim nessa área falando sobre isso. Eles atuam, a gente que acho que está meio afastado deles. Pode ser. O que é uma pena, a gente tem que, mais uma vez, né? A gente tem que se aproximar deles, né, Giovana? Sim, exato. Legal. Giovanni, como você vê novas substâncias químicas que a todo momento são criadas, né? Como você está vendo os estudos toxicológicos de novas substâncias químicas? Acompanham na velocidade, certamente não acompanham a velocidade que são criados, mas assim, tipo 10% da velocidade que são criados, 1% ou menos que isso. PFAS, agrotóxicos, fármacos, como é que a gente está com isso? Puxa, a gente está para trás, né? Assim, eu acho que a gente não vai nunca conseguir acompanhar assim, a velocidade com que eles são criados mesmo, né? Eu acho que o mundo como um todo está para trás, e o Brasil agora começa a caminhar em relação a isso. Eu acho que a gente tem situações muito preocupantes, assim, de contaminação de aquíferos importantes. Sim. Com disruptores endócrinos, né? Que é, assim, seríssimo, sim, seríssimo, né? Quando eu fiz o meu doutorado, isso já foi, não, 2010, mais ou menos, nessa época, o pessoal da saúde pública já estava preocupado com isso e analisando alguns reservatórios de água aqui de São Paulo e encontrando muito disruptor endócrino. O que foi feito de 2010 para cá? Pois é. Eu não sei de nada. Se alguém souber, me conta, porque eu vou ficar sem saber. Mas, assim, não vejo nada. E aí a gente tem uma questão seríssima, que é essas substâncias, elas não são removidas dentro de um tratamento convencional de água. Sim. Quanto custa colocar um polimento dentro desse tratamento convencional para que a gente consiga remover essas substâncias, né? Que custo, que impacto isso tem para a sociedade? Falando de novo aí de saúde pública. É imenso, né? E quantas pessoas são impactadas por isso? Então, eu acho que a gente tem muito que correr ainda. A gente para ontem isso aí, sabe? A gente vê, por exemplo, desenvolvimento de medicamentos, mas um negócio mais simples que as pessoas conhecem mais, talvez, vacina. Então, o desenvolvimento de vacina passa por um monte de etapas, um monte de teste de segurança, teste de viabilidade in vitro, segurança, eficácia, eficiência e tal. Por que as substâncias químicas estão tão na frente dos estudos toxicológicos? Você não acha que a substância química ou qualquer produto químico, para ser usado, deveria passar pelo mesmo escrutínio que as vacinas, por exemplo, passam?
Acho que sim. Por exemplo, os agrotóxicos, em teoria, passam, né? Uhum. É, Eles têm que ser autorizados, né, para o uso, sim, com tem certeza. que ser autorizado para o uso, exatamente. Mas, infelizmente, a gente está colhendo, assim, eu acho que uma irresponsabilidade do passado, né? Eu acho que a gente. É por isso que a gente está correndo atrás do rabo, né? Porque a gente talvez tivesse que ter sido um pouco mais criterioso, lá para trás. Agora, a gente também está falando de uma coisa muito nova. A gente estava começando a falar aqui. Uhum. Quando eu comecei lá atrás, em 2002, 2003, áreas contaminadas estavam É engatinhando, né? verdade. É. Do ponto de vista da ciência, isso é muito recente, Sim, né? sim. Não que a toxicologia seja recente, não é, mas assim, esse entendimento, eu acho, das questões ambientais, esse olhar para as questões ambientais, se você comparar com outras ciências, ele é recente, essa preocupação, né? E Sim. olha que a gente evoluiu muito até, se a gente for pensar de 2002 para cá, poxa, a gente deu Nossa, uma com boa certeza. caminhada. Muito, é. Caminhamos muito. Agora, a gente não está no ponto que a gente gostaria de estar, né? A gente queria estar lá, mas na frente ainda. Então, eu acho que a gente vai chegar, mas é recente. E, infelizmente, é isso. A gente não caminha na velocidade que a gente gostaria de caminhar. Isso não quer dizer que a gente não está andando, Sim. né? Giovana, o que você faz na A2J? Você trabalha com avaliação de risco, mas somente com isso? Ou você cuida de Não, projetos em geral? Como é que é? cuido de projetos em geral. Hoje em dia eu faço a gerência técnica na 2J. Então eu brinco que a minha função dentro da 2J é criar um ambiente para que os projetos possam deslanchar. Então Uhum. eu acho que eu sou uma facilitadora ali dentro. O que vocês estão precisando para correr? Então me diz que a gente Legal. vai viabilizar. E faço isso. Eu tenho um olho um pouco em tudo ali que está acontecendo, mas a avaliação de risco ainda fica ali, eu fico mais em cima ali porque Você... não consegui soltar. Legal. Eu entrevistei recentemente o Daniel Rocha, né? Ele é da Servimar, e ele falou ali que a Servimar durante muito tempo fez muitos tipos de trabalhos diferentes e ele percebeu que tem profissionais com aptidões para diversos tipos de clientes. Aham. Né, mais para a indústria, mais para o mercado imobiliário. A 2J, pelo menos do que a gente ouve, trabalha bastante com o mercado imobiliário. Você acha que isso é um perfil da empresa também ou das pessoas que estão lá? E as pessoas que estão lá, você acha que tem essa diferença de perfil de profissional? Como é que é, Giovana, Eu trabalhar com acho que isso? tem. Eu acho. Eu acho que tem. Eu não tinha parado para pensar sobre isso antes, mas quando você falou, assim, eu acho que tem, sim. O mercado imobiliário, Tanaka, ele é uma loucura. As coisas são feitas numa velocidade, assim, ímpar. É Uhum. muito rápido mesmo, né? E eu acho que a 2J se adaptou a isso, assim. A Uhum. gente tem essa coisa da velocidade, assim, a gente tem rapidez. Então, o negócio tem que fluir, entendeu? Uhum. Até uma discussão que às vezes eu tenho com o Rodrigo lá no Senac ou na ESAS, né? Que ele fala, mas o que vocês estão usando? Mas por que vocês fazem isso? Isso é mais caro. Eu falo, olha, nem sempre para o mercado imobiliário é a coisa mais cara, porque se for uma solução definitiva e rápida, Uhum. o custo final para ele é menor, então para ele vale a pena gastar mais aqui e liberar a obra e seguir em frente. Sei, O sei. que é uma visão diferente da indústria. Às Sim. vezes, para a indústria, ele prefere diluir um pouco mais o custo, ele não tem, talvez, um prazo tão apertado, né? A indústria, o setor imobiliário, precisa lançar o empreendimento, ele tem data para lançar, e se ele não conseguir lançar por uma questão ambiental, você está Nossa morto. Senhora! Então, o negócio é velocidade, assim. Então, eu acho que a gente foi desenvolvendo soluções que atendem bem o mercado imobiliário, e aí a coisa começou a fluir por ali. Mas a gente trabalha com indústria também, é que, Uhum. de fato, a maioria dos nossos clientes são do mercado imobiliário. E daí tem gente na 2J que é melhor para trabalhar com indústria, por exemplo, e vocês reservam os projetos para essas pessoas, ou todo mundo faz tudo e vamos que Todo mundo vamos? faz tudo. Então, a gente.
isso aí é uma coisa engraçada, assim, a gente brinca que para trabalhar na 2J tem que gostar de ajudar o colega ali do lado, assim. Então a gente não tem isso não. Geralmente todo mundo põe a mão na massa. A gente tem algumas divisões assim de o pessoal do NGEL que fica mais voltado para a área de geologia, é, mas de fora isso, assim, o pessoal toca tudo, assim, e a Legal. gente gosta muito disso. Eu acho que mesmo quem é especialista, e aí, por exemplo, eu estou falando de avaliação de risco, né? E falei que eu busco os colegas para saber as outras coisas, mas você tem que ter um conhecimento geral, senão você não Claro. consegue entender as fragilidades do que você está fazendo, né? Então, a gente não tem pessoas reservadas para a indústria, Sim. para Aham. o mercado imobiliário, não. A gente toca como um todo, mas para trabalhar na 2J precisa ser ágil. Se for aquela coisa muito Aham. devagar, assim, não, Não vai se dar bem. Não não vai se vai se dar bem. adaptar, né, ao esquema da empresa. Exatamente. Eu vejo no LinkedIn, principalmente no LinkedIn, né, que a 2J tem uma atividade intensa com treinamentos internos e internos e externos, né, divulgação, troca de conhecimento, algo que eu não vejo tanto em outras empresas, e muita gente já, quando vai reclamar assim, né, da empresa, a primeira coisa que fala é que falta intercâmbio, falta treinamentos internos, falta orientações e tal. E eu vejo que a 2J, bom, pelo menos é o que eu vejo, né, faz isso bastante. Mas isso não atrapalha a agilidade da 2J? Como é que vocês conseguem fazer as duas coisas, Giovana? Eu vou te falar que é uma ginástica, tá? Mas assim, a gente tem muito isso dentro da 2J. A gente preza muito o treinamento do nosso funcionário. Uhum. E a gente quer que ele cresça com a gente, né? Uhum. E é um paradoxo isso, Tanaka, porque ao mesmo tempo que você gasta um tempo e você perde agilidade, você ganha um tempo lá na frente. Porque Uhum. o funcionário, a gente entendeu com o tempo que o que mais atrasa a gente é o erro. Aham. A gente vende na 2J, eu não vendo análise, eu não Uhum. faço perfuração, até a amostragem, a gente acompanha todos os serviços, mas eu não faço amostragem, eu não faço nada disso. O objeto de venda da 2J é conhecimento, é Uhum. a consultoria. Uhum. Para eu vender isso, eu preciso ter pessoas bem treinadas. Sim, sim. E ter pessoas bem treinadas me dá agilidade, porque toda vez que eu erro, eu volto o processo para trás. Uhum. Então a gente realmente se empenha em formar as pessoas que estão com a gente. Assim, isso é a gente aprendeu com o tempo que isso, na verdade, economiza dinheiro, o que para algumas pessoas, para algumas empresas, talvez seja um gasto, para a gente economiza lá na frente. E eu fico muito feliz porque hoje a gente tem um time que eu Caraca, a gente tá com um time assim, ó, eu sou assim suspeita para dizer, mas a gente tá com um time muito legal, Que bom. de pessoas que são interessadas na área, que desenvolveram essa visão mais global. A gente tem pessoas jovens ainda, Uhum. mas que são muito interessadas, que querem ter essa bagagem de quem já está há mais tempo na área, mas que ao mesmo tempo trazem soluções para a gente, que é desse pessoal jovem, que isso Aham, falta aham. também na nossa Sim, área. sim, sim. Eu acho que a gente utiliza pouco dessas ferramentas novas que estão pipocando aí no mundo e que a gente tem que usar, Aham. né? Então eles trazem esse gás assim que é muito legal. A gente faz uma troca muito bacana lá. E a gente tem mensalmente um treinamento interno, fora todos esses treinamentos paralelos aí que você vê no LinkedIn. Mas então é isso, a gente entende que esses treinamentos eles economizam tempo, eles economizam dinheiro, eles economizam retrabalho, e a gente gosta mesmo de treinar. Legal. Muito legal. E eu imagino que vocês tenham poucos problemas, então, de rotatividade de pessoas trabalhando. Isso é uma das reclamações maiores das empresas, né? Assim, a gente não tem uma rotatividade muito grande, mas a gente também não é uma empresa de um porte super grande. Então, assim, se, Uhum. se o funcionário ele tem essa aspiração, eu quero ir para uma multinacional. A gente não Sei. é uma multinacional. Aham.
eu não posso dar isso para o meu Sim, funcionário, sim, sim, sim. né? Então, esse funcionário, eventualmente, ele vai procurar outros rumos. Mas o que eu posso te dizer é que se essa pessoa sair da 2J, ela sai amiga, porque a gente, É. a gente, a gente gosta das pessoas, a gente gosta de se ajudar, a gente tem um clima gostoso, graças a Deus, assim, para trabalhar lá. A bióloga e o geólogo casados costumam ser com esse espírito, né, Giovana? Isso. E tem o Rony também, que é Sim, o sim. sócio do João, e ele também. A 2J tem esse espírito, assim, de colaboração mesmo, Uhum. assim, de ajuda, das pessoas se ajudarem, né? É por isso que eu acho que eu vejo muito, Taka, que às vezes as empresas têm uma coisa assim, eu tenho esse conhecimento e eu não vou dividir isso porque isso é só meu. Uhum. Gente, o conhecimento tá aí, tá no mundo, não Exatamente. tem essa. Qualquer um pode acessar o conhecimento a qualquer momento, né? Agora, eu não acho que é isso que vai fazer a diferença. Eu acho que prestar um bom serviço, prestar um serviço de qualidade, acho que isso faz a diferença. E isso não tem problema. A gente está empenhado para isso. Não que a gente não erre, mas estamos empenhados para ter qualidade. Giovana fez uma porção de pergunta, agora você tem aí a possibilidade de fazer uma pergunta para mim, se você quiser, uma que seja mais fácil das que eu fiz para você. Eu vou te perguntar o seguinte: o que você acha, para onde você acha que o GAC vai caminhar? Você acha que a gente está indo em direção a uma ampliação do GAC? Você acha que tem espaço para isso crescer? Você tem observado isso no Brasil ou mesmo em São Paulo? Ou você acha que é um mercado consolidado que não tem mais muito por onde crescer? Pergunta interessante também, né? Eu falo com bastante gente aqui, não, pelo menos uma pessoa por semana eu falo, então eu vou Sim. pegando informações, né, interessantes. Bom, mas o que eu acho? Uma coisa que eu sei, né? Eu sei que os outros estados estão ampliando as exigências sobre o GAC. Praticamente todos. Alguns muito mais intensamente, como o Paraná, como Minas Gerais, como Santa Catarina, como Rio Grande do Sul. Então estão ampliando as exigências. Goiás, Distrito Federal, bastante, assim, com muita estão dando muita importância ao GAC, muito mais importância do que davam alguns anos atrás. Então, como o Brasil, acho que está expandindo. São Paulo, eu estou achando meio consolidado. Eu acho que as pessoas entenderam como funciona, ainda que tenha lei estadual, tenha decreto, tenha decisão de diretoria, as pessoas entenderam o que vai ser efetivamente cobrado e o que não vai ser tão cobrado, embora seja pedido pela lei. Essa história né, de fazer a restrição do consumo de água subterrânea e não monitorar mais é um caso desses. Né? Então isso não está sendo exigido, embora esteja escrito. Por isso eu acho que o pessoal, o mercado, né, tanto o responsável legal, o responsável técnico e a CETESB já entraram numa engrenagem que a coisa está meio que já definido, vai ser desse jeito. Mas em outros estados acho que vai crescer. Eu acho que eu vejo crescimento também no sentido que se as pessoas, se a sociedade, né, se a saúde pública falarem, opa, peraí, fármacos na água não dá, disruptores endócrinos na água não dá, nós temos que investigar essas fontes. PFAS é um problema? É um problema, mas o agrotóxico é um problema maior. Vamos investigar essas áreas com agrotóxicos ou vamos investigar os PFAS também? Pode ser. Eu acho que essa preocupação, se aumentar, também e aí nesse caso São Paulo vai puxar. Mas do jeito que está nesse momento, São Paulo está parado, os outros estados estão avançando. É assim que eu vejo. Eu vejo um pouco como você também, assim. Eu acho que a gente, em São Paulo, teve um momento de deslanchar muito com essa questão, né? Isso deu uma consolidada agora, né? Vamos ver como é que fica aí para frente Sim. no estado de São Paulo, mas a gente tem tido, inclusive, procura grande de trabalhos em outros estados, assim, e Que isso me legal. deixa muito feliz, porque às vezes a gente vai falar desse assunto para pessoas de outros estados, as pessoas falam, mas do que você está falando, né? Isso. Assim, é um negócio que... Quê?
E agora isso realmente acho que começou a entrar em pauta em outros estados. E Acho que é sim. muito importante que entre, né? Sim, sim. Giovana, eu peço que as pessoas façam uma recomendação aqui para os ouvintes, sei lá, livro ou filme, alguma coisa assim, dentro do GAC, fora do GAC, na sua área de Eu biologia. vou recomendar o filme clássico que é de avaliação de risco, que é o Erin Brockovich, Ah, né? sim, sim, exatamente, exatamente. É uma história clássica, antiga, mas acho que é o filme do GAC, né? Sim, É o sim, que eu com vou certeza. recomendar. E uma curiosidade é que o Rui, que é o sócio do João, né? Ele trabalhou nesse site É aí da Erin mesmo? Brockovich Caramba! quando ele trabalhava nos Estados Unidos. Então, tá recomendado. Ele mexeu no cromo ali e tal. É, é. E do ponto Legal. de vista toxicológico, o Uhum. cromo é lindo, né? Sim, Porque, poxa, você muda ali a valência do negócio, o negócio isso. ou passa a ser tóxico, ou deixa de ser tóxico. Então, para mim, é um super case aí. Legal. Legal, Giovana. Bom, eu agradeço a presença, a sua disponibilidade em conversar com a gente. E agora as palavras finais são suas aí. O podcast é seu. Pode falar o que você quiser. Ah, Tanaka, eu só te agradeço a oportunidade de ter um momento para a gente pensar um pouco sobre o GAC, né? Eu acho que Uhum. isso é importante. Eu acho que essa sua iniciativa com o podcast, ela é muito valiosa nesse sentido, da gente ter esses insights, porque às vezes a gente está nessa loucura do dia a dia, resolvendo problema, e você não tem um momento de reflexão mesmo sobre a Uhum. área, né? Uhum. Então eu agradeço a oportunidade de participar e de poder trazer esses pontos de reflexão, e é isso. Legal. E Sorocaba sempre, sempre em frente. Sempre forte, com coxinhas da Real. Isso, é isso aí. Traz uma para mim a próxima vez que a Pode gente se deixar. encontrar, hein? Obrigado, Giovana. Eu que te agradeço, Tanaka. Um abraço. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio com a Giovana. Pelas risadas que demos, vocês imaginam que tenha sido uma conversa muito divertida, e imaginaram certo. É interessante os caminhos dela, saindo de uma graduação em Biologia aqui na gloriosa Sorocaba, praticamente antes de termos o GAC institucionalizado no estado de São Paulo. Aí ela vai para um mestrado em tratamento de efluentes e acaba, por acaso, caindo no GAC e trabalhando lá no grupo EPA. Ela gosta tanto do GAC que vai para um doutorado em avaliação de risco na Faculdade de Saúde Pública da USP, e aí supera de vez, né, a raiva da geologia adquirida na sua graduação e até se casa com um geólogo, né, e com isso ela mergulha de vez nesse nosso meio, o GAC, e é uma grande sorte que nós temos. Nesse episódio vocês tiveram uma bela aula sobre os princípios de avaliação de risco, sobre os melhores objetivos da avaliação de risco, que é tomar decisões criteriosas e científicas dentro do cenário particular específico daquele caso, e dos dados adequados, é claro, né? Para ver se as pessoas, os receptores, estão realmente expostos a um risco decorrente daquela substância química que foi introduzida no meio. Além disso, ela fala um pouco do ambiente da 2J e da forma que os projetos, os treinamentos e os trabalhos são conduzidos por lá, o que é sempre muito interessante da gente entender. Acho que muitos pontos da conversa merecem mais reflexões em momentos posteriores. O maior deles, para mim, é a necessidade de aproximação entre o GAC e a saúde pública, entre o GAC e a epidemiologia. A Giovana falou sobre o Departamento de Saúde Ambiental dentro da Faculdade de Saúde Pública, falou da professora Helena, que estuda os riscos decorrentes da água subterrânea contaminada, e de algumas diferenças entre a nossa avaliação de risco com a avaliação que é feita pela vigilância sanitária, pela vigilância epidemiológica. Realmente está faltando uma ponte, a gente precisa construir essas pontes, vai ser uma coisa muito importante. Outros pontos de destaque aqui que eu gostaria de destacar são a diferença de entendimento de conservadorismo entre o setor ambiental e o setor de saúde e segurança do trabalhador. E por que há essa maior tolerância ao risco se o risco for assumido pelo trabalhador? Qual seria a razão disso? A gente precisa discutir melhor, entender melhor. E também ela enfatiza que na 2J, ainda que os projetos tenham que andar em uma velocidade muito grande, eles param para fazer os treinamentos internos, o que, paradoxalmente, eles gastam tempo na capacitação, e esse, entre aspas, gasto de tempo faz a equipe ganhar tempo pela redução dos erros e redução dos retrabalhos. É algo muito interessante para a gente pensar dentro do GAC, algo realmente muito interessante. Enfim, agradeço demais a Giovana, foi realmente muito legal a nossa conversa. Agradeço os nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a EBP Brasil, que proporcionam esses momentos de aprendizado para todos nós.
Agradeço demais às nossas queridas e aos nossos queridos apoiadores financeiros no Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha. O site é apoia.se/ecdambiental. E, claro, não posso deixar de falar, somos gratos a vocês que nos ouvem, que nos acompanham, seguem, leem, sugerem e, enfim, estão junto com a gente. Vocês são a razão de existência desse canal e de outros que propomos e conduzimos nos estúdios ECD. Aqui nós estamos com esse podcast no Spotify, podcast Áreas Contaminadas no Spotify. Estamos no canal ECD Training no YouTube. No Instagram nós somos @ECDambiental. Nós temos um canal Áreas Contaminadas no Telegram. Tem o meu LinkedIn, Marcos Tanaka Riz. Enfim, temos muitas outras coisas. Assine a nossa newsletter, esqueci de falar, a nossa querida newsletter é muito legal. O link para assinar essa newsletter está na descrição desse episódio. Enfim, continuem conosco. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.